específico, suspeito morreu em confronto com a polícia. Recebe voz de prisão, obedece e acaba morrendo. Mudando de assunto agora, vamos falar de OAB Bahia. Eu estou recebendo aqui, com muita alegria, o doutor Dinailton Oliveira, que é candidato à presidência da OAB Bahia. Faz um bom tempo que eu não vejo o doutor Dinailton, mesmo porque a sua correria, sempre na capital do estado, mas quando eu encontro, eu sempre uso aquela frase, né, vota para ver. O Vota para Ver foi uma campanha, né, que fizemos quando você foi candidato a prefeito. 92. A gente era menino, nós dois éramos meninos naquela época, né? 92. 92, a gente era menino naquela época, bem menino. E foi uma campanha maravilhosa, recheada de bons amigos. A campanha tem disso. Às vezes não leva a eleição para prefeito, mas cria-se um ciclo muito bom de amizade entre os colegas de produção, o próprio candidato. Foi uma campanha a prefeito, 1992? 1992, já tem um tempinho. A gente era menino, é isso que eu estou dizendo agora. Mas o assunto agora é OAB. O senhor tem aí dito que achava que teria cumprido com a sua missão quando presidiu a OAB há 15 anos. O que o levou, então, a se candidatar ao cargo novamente, concorrendo com essa chapa OAB para valer? Boa tarde, alegria tê-lo aqui. Boa tarde, Tom. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e com os ouvintes aqui da nossa TV Cabralha. Eu quero dizer que eu pensei, como você disse, eu pensei ter cumprido a minha missão lá em 2004 a 2006, quando fui presidente da OAB. Mas eu continuei e continuo advogado militante e sofrendo as dificuldades que qualquer advogado simples sofre. Isso porque, em 2004 a 2006, Tom, nós desenvolvemos uma campanha denominada Justiça para Valer, onde nós pugnamos, naquela época, a necessidade de reestruturar o Poder Judiciário, ou melhor, estruturar o Poder Judiciário. Naquela época, nós tínhamos poucos juízes, poucos serventuários para as demandas da sociedade. Então, nós imaginávamos que nós poderíamos mudar essa realidade. E quase conseguimos, Tom, porque daquela campanha, né, onde fizemos passeata junto com a população, junto com o povo, porque o Poder Judiciário desestruturado, ele não traz só malefícios para a advocacia, ele traz muito malefício para a sociedade. Então, tivemos aquela ideia, e daquela ideia nós fizemos materialmente uma representação no então recém-criado CNJ, contra a falta de estrutura do Poder Judiciário. No julgamento, já no ano de 2006, no segundo semestre de 2006, os 2 primeiros votos foram para a intervenção no Poder Judiciário da Bahia. O ministro, na época, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do CNJ, o Nelson Jobim, político que sempre foi, ele suspendeu a votação, dizendo que era um evento, não é, por demais pesado, a intervenção do CNJ num Estado, num Poder Judiciário de um Estado. E então se imaginou uma composição entre os 3 poderes do Estado e o CNJ. Resultou num convênio entre CNJ e os 3 poderes constituídos no nosso Estado, para que em 120 dias o CNJ fizesse o levantamento das reais necessidades do Poder Judiciário para estruturá-lo e depois os 3 poderes baixariam os atos administrativos necessários à implementação dessa sugestão trazida nesse levantamento pelo CNJ. Muito bem. O ano seguinte, um novo dirigente na ordem, uma nova composição no CNJ, que forçou o CNJ a pedir informações à OAB daquele convênio. E, pasmem, a ordem pediu o arquivamento da nossa representação, que botou por água abaixo tudo que nós construímos
construímos em 3 anos de luta. Hoje, 15 anos se passaram, a situação está mais dramática do Poder Judiciário, apesar de que o Judiciário extinguiu comarcas, anexou outras comarcas e hoje nós temos um déficit, segundo a ministra Corregedora Nacional de Justiça, em recente lançamento de um manifesto, ela diz que nós temos na Bahia 151 comarcas sem juízes. Complicado. Ô Tom, a complicação maior é esse período de pandemia, 2 anos de pandemia, que empobreceu a advocacia, porque não houve a efetiva prestação jurisdicional. Perfeito. Candidato, aí eu aproveito e lhe pergunto o seguinte, são 4 candidaturas, no que difere a sua das demais? Porque as 2 candidatas, que eu chamo 2 candidatas oficiais, a que hoje é vice-presidente e a que hoje é conselheira federal da Ordem, elas estão no poder nesses 15 anos e nada fizeram. Se você convidá-la para vir aqui ao seu programa dizer qual as propostas, são idênticas, mas nunca fizeram. A diferença é que eu, na minha época, eu fiz acontecer. Você é testemunha como a Ordem era proativa em favor da advocacia, mas também em favor da sociedade. Nós empreendemos várias e várias lutas em favor da sociedade, que eu sempre ressalto, porque nós temos um dever constitucional muito maior do que qualquer outra profissão. O advogado, ele tem que promover a justiça social. Ele é dado a ele esse relevo. Nós somos, diferentemente de outras profissões, nós temos uma responsabilidade social muito maior do que qualquer outra, do que do médico, principalmente, né? Então, é por isso que nós temos as nossas diferenças. Nós não viemos aqui enganar ninguém. Nós não utilizamos do poder econômico e político para sustentar a nossa candidatura. Nós fizemos um lançamento de candidatura num protesto em frente ao fórum contra essa falta de estrutura e contra o fechamento do fórum. E eu acho que, por conta disso, o atual presidente, oriundo da advocacia, ele participou lá em 2004, 2005, das caminhadas que nós fizemos. Ele, advogado lá na região de Brumado, ele participou, inclusive fez discurso nos nossos movimentos daquele momento. E ele sabe como é meu comportamento. Eu sou uma pessoa, um homem do diálogo, mas também sou do enfrentamento. O diálogo não é capaz de resolver uma situação, então vamos ao enfrentamento da melhor forma. E que a lei nos permite. Bom, tem ações específicas para o advogado do interior? Claro, porque o advogado do interior, ele está envolvido, né, nessa falta de estrutura. Ô Tom, se o judiciário funcionar contento, todos nós advogados, não era só 76, como tem hoje, quase 76 mil advogados inscritos, podíamos ter 200 mil, todos nós sobreviveríamos da nossa profissão. Diferentemente de hoje, em Salvador, por exemplo, eu ando muito de Uber, porque em Salvador, cada dia que passa, você tem dificuldade de estacionar, né, em alguns locais que eu ando muito de Uber. Pois muito bem, eu já peguei vários colegas advogados sendo motorista de Uber para sobreviver. Hoje nós temos 72% de inadimplência. É só porque o advogado diz, você não me representa com a ordem e não paga a ordem? Nada disso. Pode ter até um percentual, mas um percentual mínimo que pensa assim. Não pagam a ordem porque estão passando dificuldades.
Eu defendo, por exemplo, estou a defender que nesse momento, nessa excepcionalidade, nós deveríamos permitir que o inadimplente votasse. Até mesmo porque hoje, com 28% e 4 candidaturas, nós podemos eleger um presidente tão somente com 5, 6% dos advogados da Bahia. Aí eu sempre pergunto, qual a legitimidade, até mesmo minha, se me eleger, qual é a legitimidade que eu tenho para dirigir uma instituição com mais de 70 mil eleito por 5, 6 mil votos, por 5, 6 mil colegas? Então é preciso sensibilidade que essa gestão não tem. É preciso que nós, advogados, nos unamos, não nos deixemos levar por uma publicidade, como sempre diz o Tabarel, sempre diz assim, olha, né, dando comida e bebida ao povo, né, dá o circo e o que de beber. E aí está tudo resolvido. Chapas, como a da vice-presidente, o lançamento foi num jantar do restaurante mais caro da Bahia, mais caro de Salvador, o lançamento. Essa chapa colocou um mega comitê num dos lugares mais caros em Salvador, parecendo uma campanha para governador. Eu estou assustado com isso, porque nós, enquanto dirigentes, enquanto comandantes, digamos, da nossa instituição, a nossa missão, Thomas, é uma missão em favor de abnegação. Nós não recebemos salários para estar lá. Eu, enquanto advogado, eu tive prejuízos, até mesmo porque colegas, né, não muito éticos, eles diziam para meus clientes, seu advogado Adinailton, tu está lascado, ele está brigando com o tribunal. Eu não briguei com o tribunal. Eu nunca briguei com o tribunal. O que eu queria e quero até hoje é que todos nós tenhamos um poder judiciário estruturado, fazendo todo momento pesquisa. Sabe quanto custa uma pesquisa? Eu nunca fiz uma. Eu espero o resultado da urna, porque entendo que a advocacia, os advogados, eles têm que ter consciência política. Adinailton, muito obrigado pela sua entrevista, né? Nós vamos aguardar, inclusive, que as outras chapas também se manifestem. O espaço vai estar aberto. Obrigado pela vida, atender o nosso convite. Doutor Andirley, né, que está aqui. Faz um tempo que eu não vejo meu amigo doutor Andirley, está ali sentadinho. Bonita gravata, ele já disse que está à disposição. Adinailton está ao lado da sua esposa. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus lhe proteja nessa caminhada. Eu lhe agradeço, Tom, essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com a Bahia, para expor aqui os nossos propósitos e dizer que espero que no dia 24 de novembro o advogado lembre do nosso número, que é 58, para votar com independência e com liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Grande abraço. Eu tenho um recado.